Ah, tá. Então, comecemos. Vamos, Bom dia, Viviane. Seja seja bem. bem-vinda, né, aos temas. Vamos lá, gente. O que tem para hoje? Começa com você, Gisele. O que tem para hoje? Eita, Laia. Ai, o que eu tenho para hoje é felicidade e cansaço. É o que eu tenho. Serve sono. Serve também. Serve, tá valendo. Pode botar na rua. O que eu tenho para hoje é conta para pagar. Hoje de manhã, tomando banho, eu falei: o que eu tenho para hoje? Eu tenho conta para pagar. Levar as contas para a roda. Mas, na verdade, quer dizer, eu tô cansada mesmo. Mas tá tudo certo. Eu estou mudando meus hábitos de sono e estou em adaptação, né? Diminuir, né? Porque agora a gente não acorda mais 3 horas da manhã, né? Então, mas se acredita, hoje às 3 horas está acordada. Né? Acostumada esses últimos meses, né? Aí dormi de novo, mas eu quero acordar às 5 horas, né? Então, eu estou me treinando, porque aí eu já, né, quero que a minha rotina seja, no máximo, eu quero 5h30 já estar com a minha vida andando. Aí estou aqui ainda, mas hoje eu ainda acordei 5h30. Né? E, na verdade, eu tive pensando, Manu, vou até falar para a Gisele, esse final de semana a gente esteve num lugar e Manu ouviu, né, que a gente, às vezes, não precisa, não deveria, né, deixar de procurar pela justiça e focar na vitória. Para mim fez todo sentido, para a Manu, deixou ela ponderando a respeito. Então, acordei hoje de manhã, né, porque de manhã cedo eu faço todas as minhas meditações, né? E você sabe que essa coisa reverberou tão bem em mim, né? Me fez abrir um leque de associações aqui de ideias. Então, esse é o meu tema de hoje. Então, qual é o nome do tema? Justiça e vitória. Ok, ok. Sempre que se faz justiça, se tem uma vitória? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz. Porque a gente sabe que tem uma diferença entre lei e justiça, né? A gente sabe que o sistema judiciário ele está baseado na lei, não está baseado na justiça. Porque, né, o que é justiça diante de uma situação de morte, por exemplo? Uhum. Não sabe, Sim. né? O que seria uma justiça? Mesmo que você mate o outro, você continua sem a pessoa, né? Mesmo que o outro seja punido, né? Você recebe alguém te faz um dano financeiro muito grande, aí você vai para a justiça, aí você ganha aquilo, tá, a pessoa foi condenada, vai para a cadeia e tudo bem. Aí, né, lei e justiça a gente consegue ver, né? Justiça e vitória são conceitos atrelados, né? Mas ele nem sempre acontece. E o que E quando né? vitória me vem, né, reparação, né? Isso, foi o que eu falei para a Né, será que o que legalmente, né, é resolvido, isso, quanto que isso promove ou não uma real reparação, né? É uma pergunta também que eu acho que me vem quando você fala da justiça e da vitória, né? E exemplifica. E como fica aquela situação em que a justiça não é alcançada do jeito que a gente quer? E foi o que eu parei para pensar no próprio sábado. Falei, gente, tem situação que a gente tem que olhar e dizer assim, ó, e seguir em frente, Com certeza. né? E deixar aquilo ali. Eu acho que é o que é o mais difícil, de você seguir
né? Isso para mim é vitória. Quando você consegue olhar dentro de você e dizer assim, vou para frente. Independente de aquilo ali ter acontecido. Porque é claro que parte de nós quer reparação. É, Né? E qual é é o interessante. preço? Né? E qual é o preço dessa reparação? Então, quando eu ouvi, quando a Manu falou, né, que ela tinha escutado isso, eu falei, gente, isso para mim faz todo sentido. Para mim, Né? me deu assim meio que um ponto de reflexão, porque a vitória nem sempre está ligada àquele que joga limpo. Ainda mais no mundo que a gente vive. A vitória ela pode ser para qualquer pessoa, independente de como a pessoa joga as cartas. Tem muito mais a ver com E, o jogo do que com a balança. então, sim, entre a justiça e a vitória, eu vou para a justiça. Eu fico com a justiça. Porque, para mim, a justiça do homem é falha, mas a de Deus é única. Porque tem princípios. Eu já Então, fico com a vitória. eu, neste caso, eu jamais gostaria de me sentir vitoriosa lesando alguém. Para mim, isso não é vitória. Eu jamais ficaria com a vitória em troca da tristeza de de outro alguém. Não, jamais. Eu prefiro É, a justiça. Nesse caso, a justiça, na verdade, a justiça é um pilar muito ligado aos meus valores. Né? A gente tem os nossos valores. A justiça, depois da honestidade, tá ali juntinho comigo. Então, eu vibro nisso. Então, quando eu escutei isso da pessoa, opa, mas peraí, pode ser vitorioso, independente de como ele está agindo. Então, claro, é vibrar na justiça com vitória. Eu acredito que essa é a minha vibração. Se eu tiver que pedir vitória, que seja feita a vitória com a justiça. E é com a justiça de Deus, porque eu sou muito temente a Deus. Eu não sou evangélica, mas sou muito temente a Deus. Não com a justiça do homem. Porque nessa eu acredito. Porque a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode tirar o que ela quiser. Ela pode ocultar o que ela quiser. Ela pode fazer... Cara, mas a Deus não engana. Aos bons espíritos não engana. Então, isso para mim é fato, sabe? E quando a gente está firme nisso, cara, não tem quem tire essa nossa força. Existe sim um sentimento de lesão, existe sim um incômodo, existe sim uma tristeza, um cansaço, mas quando a gente pensa que há algo maior que nos impulsiona e que essa verdade um dia vai aparecer, não tem quem nos pare. Aí entra a vitória. Aí entra esse sentimento de poder. Porque aí entra o nosso domínio diante daquilo que aconteceu, sabe? Então, eu vejo muito esse contexto dentro das nossas percepções e dos nossos valores. Do que realmente a gente tem como base. Né? Porque eu jamais gostaria de ser vitoriosa independente do contexto. Isso para mim não é vitória. A pessoa pode até se sentir vitoriosa, porque conseguiu o que gostaria, né? Enfim, para mim isso não é vitória. Será que lá no fundo, no fundo, no fundo, mesmo que hoje não tenha consciência disso, um dia não vai ser cobrado? Eu creio nessa cobrança. Eu creio nessa cobrança. Porque a lei é do progresso, a lei é da evolução. Mesmo que não tenha essa cobrança agora, lá na frente vai ter. Então é isso, eu vejo dessa forma, né? Se eu tiver que vibrar, sim, com certeza eu vibro pela vitória, mas que a justiça esteja junto. E de que justiça que você está falando? A justiça que tenha princípios, vamos dizer uma coisa prática. A pessoa conseguiu ocultar bens no qual era para ser dividido, compartilhados. A pessoa foi vitoriosa, na verdade. Conseguiu, de uma certa forma, lesar a outra. Perante a lei dos homens, existe uma vitória aí do lado oposto, no qual deixou de dividir o que era por direito. Só que, no fundo, existe a vitória, que para mim também existe, né, na minha concepção, de
de ter consciência disso, isso para mim é uma vitória, É e também isso que eu estou falando. ter consciência disso e saber que uma hora essa verdade vai aparecer, sabe? O que me impulsiona é saber que uma hora essa verdade vai aparecer. Para mim, isso algo que impulsiona, sabe? Eu vejo isso como uma vitória. Eu vejo porque tudo que nos incomoda nos move, né? Por mais que isso possa trazer um desconforto, mas eu não penso que um desconforto que venha de uma outra pessoa que te magoou ou que fez alguma coisa para você, que seja um motivo de você não levantar. Muito pelo contrário. Eu vejo que qualquer pessoa que tenha te lesado, qualquer pessoa que tenha te incomodado, isso é a mola propulsora, é o que te faz levantar e falar, eu vou realizar. É por você. Eu te agradeço por você me mostrar o meu poder. Então, assim, eu vejo muita potência nessa raiva, sabe? Porque essa raiva acaba acontecendo de forma a te impulsionar a realizar. Porque acaba mexendo com o seu potencial. Eu vejo dessa forma. Trazendo para a justiça e para a vitória, acaba que o que aconteceu fica sendo uma vitória para você porque você vai se vencendo a cada dia. Você vai se colocando a cada dia. Você vai conhecendo as pessoas como elas são a cada dia. Isso tudo é um contexto vitorioso. É Porque disso que eu falei. você passa de ter um olhar infantil e fantasioso perante o outro. Você passa a amadurecer. Isso tudo é sinônimo de vitória, né? E a justiça, ela acontece quando você se depara com o que realmente é justo e com o que realmente é injusto. Agora, ficar nessa condição de que, oh meu Deus, a pessoa fez isso comigo e agora eu sou uma pobre coitada, aí além da vitória, a pessoa está com a justiça. Então, como você enxerga isso é que vai dizer se é vitorioso e justo ou não. Tem mais a ver com o olhar e comportamento do que qualquer coisa além. Eu vejo dessa forma, sabe? Pô, agora trazendo um outro exemplo. Quantas injustiças a gente vê na nossa história? Faz parte da gente viver. A gente vê muitas. Quantas pessoas são mortas aí e acabam em pizza, né? A própria Marielle. A gente pode citar vários exemplos aqui, né? Que a gente vê a injustiça na nossa cara. E aí, a vitória ficou com quem? Então, Porque ele quando a seguiu. gente... Entendeu? A vitória ficou com quem? A vitória nem sempre é do lado bom. Pelo contrário. Agora, como a gente vai olhar para isso que vai dizer se a gente é vitoriosa ou não, porque a gente não pode sucumbir diante de algo que foi injusto. A gente tem que usar aquilo como, opa, se está chegando, o que Deus quer me mostrar? Qual é o gás que Ele quer me impulsionar para seguir em frente com isso que Ele está me dando? Eu acho que a questão está aí. Porque se veio, é porque você tem compromisso com isso. De alguma forma, você fez ponte para que isso acontecesse. Então, eu penso nisso. E aí? Eu vou ser vitoriosa diante disso ou eu vou ficar, oh meu Deus, a pessoa fez isso e eu sou injustiçada, eu não consigo. Cara, quando eu não consigo, porque né, é difícil, não vou falar palavra. Com vocês, às vezes, eu até falo. Mas, assim, mas, assim, eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Pode falar, gente. Não, eu falei, porque é soda. É soda. É uma soda, pior que sem gás, sem açúcar, sem gelinho. Quente. Quente. É soda, é soda. E ainda Adorei, faz soda. mal como qualquer soda. Queima até o estrombo, né? O estômago.
É isso mesmo, gostei da soda. Então, assim, gostei não da soda, mas é isso. E é- Mas, assim, o que eu tenho aprendido também é essa humildade de, cara, veio, tá assim, é isso mesmo? Eu recorro às amigas, né, as amigas? Né, as amigas? É, E aí, ainda quem é bem que a gente tem uma outra, né? amigas? As A gente amigas é tem um tudo. bocado de ombro para botar a cabeça e chorar um pouquinho. Eu aprendi Que, isso com vocês. Isso que não, também, a humildade eu tenho aprendido com vocês. que não nos falte ombros. Oh, delícia. Porque no fim das contas é sobre isso, né? Eu acho, né? É sobre a gente ter esse espaço de acolhimento, de poder levar, se levar, né, com as frustrações, a raiva, ou, enfim, tristezas e todas as emoções, né, negativas no sentido de que é desagradável sentir, ou positivas, não importa, mas no fim das contas é sobre a gente ter esse espaço e nesse espaço a gente se sentir pertencente, a gente se sentir. Quando eu falo pertencente, é nesse lugar de que a sua verdade ela tem. É, é, ela é legítima. A sua verdade ela é tão legítima, né, quanto a verdade de qualquer outra pessoa. E aí eu acho que esse que é o ponto que é tão complexo, né? Porque o que um entende por verdade e por justiça pode ser muito diferente para o outro, né? Às vezes o outro está ali achando que a justiça está acontecendo. E é uma verdade para aquela pessoa, né? Eu ia levantar exatamente esse ponto aí. Com Então, certeza. e é isso. E aí a interpretação sobre isso ser vitorioso ou não vai de acordo com a verdade de cada um, né? Então, eu tenho também refletido muito, talvez, né, seja um tema aí que fica aqui na mesa hoje, na roda, sobre a verdade, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque não existe uma verdade absoluta no sentido de que todos nós vamos, né, concordar com a mesma verdade, porque a gente está em lugares diferentes, né? A gente está ocupando cada um espaço existencial que dá uma perspectiva muito diferenciada uma da outra, né? Uma pessoa que está na base de uma montanha não vai ter a mesma percepção de uma pessoa que está no topo dela. E colocar, né? E um colocar a sua percepção e o outro não anula, né? Elas estão ali coexistindo. Então essas verdades elas coexistem, né? É muito difícil a gente dimensionar isso. É muito a partir da. O que a gente tem como referência? É o eu. Não tem, né? É o que eu tô sentindo, é a minha pele, é a minha história, é o que eu consigo acessar de consciência. Mas eu não tenho como. Isso é a minha verdade, isso precisa ser legitimado, né? E eu acho que a gente ter um ombro, um ouvido, um acolhimento genuíno traz esse sentimento e essa realização de pertencimento que é o que faz a gente se sentir existindo, né? E é o que faz a diferença, é o que dá força para a gente continuar, né? Para a gente, o que eu vou fazer com isso então? O que eu vou fazer com essa raiva? A partir dessa raiva que eu estou sentindo, como é que eu vou agir diante dessa situação que eu não tenho controle, né? Dessa resposta, mas eu tenho controle sobre o quê? Eu tenho controle sobre, isso, né? Sobre como que eu quero lidar no meu dia a dia, com quais pessoas que eu quero me relacionar na minha vida, né? Com coisas que a gente tem falado tanto, né? Sobre as escolhas. Acho que as escolhas, Olha, elas acabam começando todos os nossos encontros, né? sempre.
sempre, porque é isso, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, né? Sobre essa questão da verdade. O que é a verdade? Não existe uma verdade absoluta, né? Existe a nossa verdade, que precisa ser legitimada, né? E eu acredito que, é, é, que o espaço terapêutico ele é um espaço que permite que a gente possa ouvir sem julgar, né? Claro que quando entra nas questões materiais, no sentido de justiça, da justiça, né? Legais, enfim, essas questões materiais, é muito mais complexo, né? Mas assim, então tem o que é da matéria, do material, e tem do que é do sutil, que é nesse sentido de que esse outro está dizendo que para ele é verdadeiro, né? Que para ele faz sentido, que para ele é o que move, né? Mesmo que o outro esteja dizendo que é totalmente o contrário. Então, assim, é isso. Fico nessas indagações e reflexões. É, exatamente, tem a ver com escolhas. Alguém definiu, não sei se é no curso em Milagres, eu estou achando que é porque eu vi isso lá com o Carlos Veiga, que a verdade é aquilo que todo mundo concorda, ou seja, não existe verdade nenhuma, né? Porque eu, não, eu acho que não existe nenhum tema na humanidade inteira que todo mundo diz que é aquilo. Eu acho que não existe isso, né? Então, e aí acho que a afirmação é exatamente isso, que a verdade não existe. Porque a verdade é aquilo que todo mundo concorda. Pô, nós, sei lá, nós estamos com bilhões de pessoas, trilhões, sei lá. Aí tem uma quantidade enorme de pessoas aqui, de tudo quanto é faixa etária, não tem um objeto que todo mundo vai dizer, ah, é assim. Eu acho que não existe. Não Uma outra, existe. né, uma outra coisa que a gente nunca leva em consideração, e que também faz parte disso, eu colocar aqui uma situação, por exemplo, vem uma pessoa e me assalta. A minha justiça é que ele seja punido. E qual é a justiça dele? Que ele fique com o bem que ele pegou. Né? Então, quando a gente muda o lado, dois países estão brigando. Um está atacando o outro. Quem é que está com a justiça? Entendeu? Depende de onde você está. A gente que está do lado de fora, a gente pode dizer que é esse ou aquele, ou dizer que nenhum dos dois, ou dizer que os dois estavam sob certas coisas corretos. Mas se a gente está no país que está atacado ou no país que está atacando, a nossa percepção já é outra e a nossa postura de justiça, de verdade, de lei, já é uma outra completamente. Porque aí passa por aquilo que você está falando de referência. Por isso que eu acho que vitória, que é uma coisa que depende só da gente olhar e determinar e deixar as coisas como estão. Porque tem coisas que eu não posso determinar. Eu não posso determinar que o cara não me assalte. Por exemplo, eu passei por isso, né? Eu não pude impedir que os caras entrassem na minha casa e levassem o que eles quisessem. Mas eu tinha domínio sobre o meu comportamento. Eu tinha domínio sobre as minhas emoções. Eu tive domínio sobre a situação dentro de casa, porque a forma como eu me comportei me deu um certo poder sobre as pessoas que estavam me atacando. Atacando a mim, não, atacando a casa. Eles não me encostaram. Então, uma situação que tinha tudo para dar errado, você está com 4 meliantes dentro da sua própria casa, meia-noite, sem ninguém. Né? E o único controle que eu tinha era sobre mim. E Eu determinei que... E às vezes, Hã? Pode acontecer de não existir também esse controle, né? Sem contar que eu poderia não ter feito isso, e estaria tudo bem. Né? Porque, afinal de contas, a agressão está vindo de fora. Né?
Então, você está inserido... Bom dia, Tomé. Você está inserido numa situação que você não tem controle nenhum, que você não pode evitar. Então, que a sua reação é legítima, seja ela qual for. Se você olha, né, disso. Mas eu olhei para mim e falei assim, eu vou tentar, né, lógico que aconteceu um fato muito curioso que me deu essa tranquilidade de agir, que também foi um fator externo. Não fui eu que trouxe aquilo. Aquilo me foi dado, né, pelas minhas entidades que chegaram e, ó, fica quieta, porque nada vai acontecer. Use o que você tem. Foi o que chegou para mim, né? Use o que você tem. Eu tenho psicologia. É isso que eu vou usar. Né? Então, do ponto de vista do homem que estava comandando a coisa, a justiça é o que ele estava fazendo. Ele tinha plena consciência de que aquilo ali estava errado. Eu sei porque ele falou para mim. Mas no ponto de vista da história dele, ele não tinha outra opção de você fazer aquilo. Porque ele tinha família, porque ele tinha filhos, porque estava passando fome, porque não tem emprego, porque não tem oportunidade, blá, 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 blá. A gente pode concordar ou não com isso, mas isso é uma verdade de uma outra pessoa. O que eu estabeleci como vitória para mim? Vou seguir minha vida, não vou me mudar, não vou fazer nada diferente do que eu sempre fiz, porque eu não deixei a porta aberta, o portão não estava aberto, o muro é alto, sabe? Então, eu quando ouvi essa frase no sábado, para mim bateu, sabe, exatamente naquilo, né? Ó, a justiça não me pertence em determinados momentos. Então eu entrego para quem pode fazer. Deixa eu ficar com a minha vitória. Sabe? Quem vai fazer essa justiça, eu não sei. Mas ela vai vir. Por quê? Porque a gente vive de atos e consequências. A consequência que o ato que eu tive foi de estar bem e usar, né, a experiência que a gente tem, né, Gisele, e Manu também, da psi, e manter as coisas quietas. A justiça provavelmente já chegou. Eu duvido que esse povo esteja vivo ainda. Né? Eu duvido que eles tenham ficado bem. Pela maneira como ele falou comigo, eu duvido que ele tenha ficado bem. Porque ele já não estava bem quando ele estava aqui. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que... Ele já não entrou bem. Ele já entrou dividido. E até porque é isso, pensando holisticamente, né? No momento em que a gente faz algo para dividir, isso já fere por si só. Isso já é a ferida, né? No momento em que a gente age de uma maneira que divide, isso já abre uma ferida. Agora, o quanto a gente está conectado o suficiente para perceber essa ferida, aí é que é outra questão, né? Porque muitas vezes a ferida ela tá ali presente e a gente não se dá conta, porque a gente se desconecta muitas vezes, né? Então, quando a gente fala com o tempo isso vai vir, né? Acredito que com o tempo, porque muito no processo de cada um de se dar conta dessas feridas. E aí a gente vê, né, como a gente já falou outras vezes também, que, enfim, quando a gente pensa na relação doença, saúde, que tudo, na verdade, convida para a gente olhar para essa unidade, né? Sim. Para a gente... Então, seja quando o outro, de alguma forma, a ação do outro, de alguma forma, tem um efeito sobre mim que me fragmenta,
No momento em que eu olho para essa fragmentação, eu começo a olhar também para como que eu vou integrar isso, né? Como é que eu vou integrar isso aqui dentro de mim? Então, a ação do outro me faz ver essa fragmentação, que talvez é o que está lá, né? Se o outro está ali agindo de uma forma que me fragmenta, isso está ali nele também, né? Então, holisticamente pensando, olhando, na verdade, né, eu entendo que a ferida já está ali acontecendo. Sim. No momento em que a pessoa... Porque bem-estar, eu duvido que alguém sinta bem-estar gerando uma fragmentação no outro. Gerando não, né? Provocando. 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 Convidando. Isso pode trazer, sei lá, né? Êxtase, pode trazer euforia, pode trazer, sei lá, inúmeras emoções, mas bem-estar, eu duvido. Porque o Não tem como. bem-estar está ligado à conexão, a gente reunir, né? E não segregar. O sofrimento está aí, né? A gente segregar. Então, é isso. E aí a gente se vê fragmentada diante das situações que a gente, né, pelas quais a gente é acometida e que a gente não tem como muitas vezes prever ou controlar. E aí a questão é, né, o que eu faço de mim fragmentada, né? Como que eu me reúno comigo mesma e com o meio, né? Como que eu me reúno? Acho que esse é o, né, sei lá, para mim. Essa é a questão principal, Gisele. Como depois eu me reúno e como vai ficar essa reunião, porque como eu me torno integrado de novo. Primeiro que essa integração vai fazer de mim uma nova pessoa. Exatamente, é uma Aquela nova forma. morreu. Exato. Aquela Exatamente. morreu. Sim. A partir do momento que você se parte, o que vier já é outra É pessoa. outra. Que inclusive você não conhece. Uhum. Inclusive você não conhece. É muito interessante isso tudo que vocês estão trazendo, porque se a gente partir do princípio, a vitória como a verdade, como qualquer conceito de olhar para fora, é tudo muito individual. Né? Isso vai muito de Sim. encontro às nossas vivências, às nossas experiências, à nossa educação. Isso é muito singular. Só que eu acredito que existem princípios que a gente escolhe um mestre para ser um guia. Tem gente que é cristão, tem Cristo como mestre, tem gente que é budista. E dentro dos princípios dos grandes mestres, a gente tem uma base muito igual. Né? Inclusive, em João, a gente conhece essa máxima, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que seria essa verdade? Trazendo para o olhar em comum, né? Não um olhar individual. Existe sim uma verdade que nos move. Uma verdade dentro de uma consciência maior. Isso a gente não pode negar. Né? Então, quando a Gisele trouxe essa questão da consciência, e que a pessoa, por mais que ela faça, no fundo, não vai existir esse bem-estar, vem daí. Porque por mais que ela talvez não tenha a consciência da ação, existe no íntimo dela, sim, esse incômodo. Porque é da lei, é da esfera. Existem princípios nos quais a gente às vezes não alcança que nos movem, porque a lei é do progresso, a lei é da evolução. Eu acredito nisso. Isso é a minha percepção de vida. Agora sim, a minha verdade, o meu conceito de vitória, de justiça, é sim particular. Por mais que às vezes eu não alcance a máxima desses grandes mestres, mas eu acredito que futuramente, aos poucos, a gente
gente vai chegar lá. Então, quando a gente começa a entender que realmente a gente, para ser feliz, a gente precisa estar em ressonância à felicidade do outro, a gente não pode burlar isso, as coisas são mais harmoniosas e o bem-estar é mais coletivo. Porque eu acredito que o futuro não vai ser mais a dualidade. Hoje a gente vive num mundo dual. A gente precisa dessa separação para a identificação de quem somos. Mas o futuro é a unidade. É onde a gente não vai precisar mais competir. Onde a gente não vai precisar mais ficar nessa guerra do que eu posso, eu sou melhor do que você e eu vou ganhar para você perder. Eu creio nisso. Que futuramente todo mundo vai ganhar. Mesmo que seja no mundo ideal, no mundo de Cristo, mas o futuro é esse. Onde todos ganham. Porque nós somos iguais, no fundo, no fundo. Nós buscamos a mesma coisa. A vitória, ela não vem de questões financeiras. A vitória, ela não vem de ter mais dinheiro, posses. A vitória tem a ver com satisfação. Tem a ver com bem-estar, como diz o Gisele. Tem a ver com saúde física, mental, espiritual. Isso sim é vitória no meu olhar. Né? O que adianta você estar cheio do dinheiro, você está andando com um carrão, se você não tem saúde mental, se você não tem um equilíbrio, se você não se controla, se você é viciado, né? Tem vícios e mais vícios, seja ele qual for. O que é conceito de vitória para essa pessoa? Isso é no meu olhar. Né? Cada um que tire as suas conclusões. Então, eu acredito sim nessa vitória dentro dessa perspectiva de bem-estar, de saúde mental, de saúde física, de saúde espiritual, onde você tem essa conexão e essa busca constante dessa verdade. Eu agora trazendo para a ação, a minha referência de verdade vem de Sócrates, que a gente colocou nos princípios da nossa ação. Toda vez que eu vou fazer algo, eu sempre passo pela peneira. É verdade? Para mim, faz sentido? Tem bondade? Eu vou lesar alguém? Eu vou fazer alguma coisa ruim para alguém? É necessário? O que eu vou fazer é necessário? Essa pessoa precisa, ela não precisa? O que eu vou falar é necessário? Vai trazer bem-estar para essa pessoa? Vai gerar incômodo para essa pessoa? Então, eu acredito que ter uma ferramenta na qual você se questione num ato de agir é ótimo, numa ação, né, seja ela qualquer que for, você consegue, então, ter um norte do que é verdade para você, do que... Né? Eu acho que a gente tem essas saídas, cada um tem a sua, né? Eu tiro e estou compartilhando com vocês como eu faço. Isso não quer dizer que é o certo, que é o errado, é como eu me conecto aí com as minhas verdades. Meninas, vou pedir para a gente fechar, porque eu sei que cada uma tem seu compromisso, Tem mesmo. mas eu tenho... Eu estava pensando nisso aqui agora, a gente começou atrasado, Sim. Senão vai embolar o meio de campo de nós três. É verdade. Hoje eu que falei muito, né? Não, nas outras foi vezes... ótimo. Falou, foi tudo dentro da... Né, perfeito. Do perfeito. Como sempre. Eu proponho da gente fechar com uma palavra. Uma palavra para trazer aqui, para a gente fechar. Obrigada. Gratidão. A palavra. Eu trago a verdade. Eu trago essa frase, né, de João. Vós sereis a verdade, ela vos libertará. Trazendo vitória e justiça. Eu fico com um ponto de vista. De que cada lugar é um lugar. E de cada lugar a gente tem um ponto de vista diferente. Exatamente. Ei, meninas, obrigada! Muito obrigada! Foi o atraso, realmente. Gente, não, ficamos felicíssimos, porque você só tinha esquecido. Muito pior se tivesse acontecido alguma coisa. Mas fiquei feliz a dessa, falei para a Manu, ela esqueceu,
né, se envolveu, como eu estava envolvida lá no quintal, né, fazendo os negócios, quando eu olhei para o relógio, falei, meu Deus, já passou de 7 horas, e eu ainda estou aqui. E o bom é que a conexão tá aí, né? Porque eu tava assim, eu só tenho atendimento 1 hora, tá tranquilo, só tenho atendimento 1 hora. Aí, 12h12, que eu olhei no relógio e falei, meu Deus, o que tem para hoje? Aí eu fui pegar o celular, a Manu tava me ligando. Eu ainda pensei assim, hoje é segunda-feira, não é segunda-feira. Gisele esqueceu e pronto, sem problema. Beijo, minha querida, bom trabalho para você também. Ótimo início. Até a próxima. Manu, um beijo. A gente se fala, A gente vai se falando. né? Até segunda-feira. Um abração aí para você, Obrigada às Gisele. pessoas que estão aqui com a gente também. Um ótimo dia. Também tenha um bom dia, Viviane também. Até uma próxima. Até uma próxima. Beijo. Beijo. Beijo.